Boa noite, estamos entrando aqui no ar pela TV Max, canal 25, HD, canal 25, pelo YouTube, o nosso Deles e Delas. Seja bem-vindo, obrigado pela grande audiência que durante 35 anos nós estamos no ar aqui agora pela TV Max há 2 anos. Um prazer enorme estar hoje aqui. Hoje vou ter um programa super especial com um tremendo empresário. Não é isso, Letícia? Um grande empresário, o cara dos dinossauros, né, Leleco? Dinossauros e outras coisas mais. Ele é um empresário brasileiro com mais de 30 anos de experiência no setor de vários setores diversos, incluindo o mercado imobiliário, indústria, entretenimento. É formado de administração pela PUC do Rio, com MBA na Fundação Getúlio Vargas e presidente da Brive Projetos, empresa que atua em diversos segmentos. Hoje vamos ter um programa super espetacular. Sobre o maior parque de dinossauros do mundo. Da América do Sul, entendeu? E várias coisas que ele tem, além do parque, entendeu? Então vamos conversar hoje com o Márcio Cler, esse grande empresário, esse grande empreendedor, entendeu? Que tem o prazer e a honra de estar concedendo essa entrevista para a gente hoje aqui no Deles e Delas. Boa noite, Márcio. É um prazer estar recebendo você aqui no Deles e Delas dessa noite. Boa noite, Márcio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leleco, Letícia, pelo convite. Eu, com meus 53 anos, dizer quem nunca viu, né, quem nunca assistiu o Deles e Delas, acho que faz parte da nossa história, né? Principalmente do povo carioca, enfim. Mas obrigado pelo convite e estou aqui à disposição de vocês. Estamos aí, vamos ter muita coisa para conversar com ele hoje à noite. Muito assunto. E hoje, em homenagem a ele, nós vamos ter um clipe especial com o nosso querido Roberto Carlos. Que música linda que o Leleco escolheu. Qual é a música? Solamente uma vez. E nada mais, cantando em italiano o nosso querido Roberto Carlos no final do programa, ok? Certo? Está feita a nossa apresentação, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos pedir um rápido intervalo e voltamos já com esse grande empresário, Márcio Cler, hoje dando uma maravilhosa entrevista para vocês aqui no Deles e Delas, ok? Roda aí, meu filho. Pode rodar. Roda. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Ser empresário no Brasil é desafiador. A burocracia trava, os impostos pesam e as regras mudam o tempo todo. Mas para virar esse jogo, a CNC entregou a Agenda Institucional do Sistema Comércio 2025, que defende um ambiente de negócios mais seguro para você. Com a participação de entidades de todo o Brasil, a Agenda Institucional guia a CNC, federações e sindicatos empresariais, influenciando políticas públicas que impactam diretamente a sua empresa. Livre comércio, segurança jurídica e democracia são essenciais para a prosperidade. A CNC segue trabalhando com afinco para garantir um ambiente de negócio mais competitivo e justo. 7 milhões de empresas representadas, mais de 43 milhões de empregos defendidos. Nosso compromisso é fortalecer quem move o Brasil. CNC, 80 anos pelo Brasil e por você. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeiras de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma sua vida. O que cabe em um ano?
365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. E delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o grande empresário do mundo do entretenimento, Márcio Cler. Márcio, seja muito bem-vindo aqui no Deles e Delas e eu gostaria de começar a te perguntar qual foi o seu primeiro passo como empreendedor. Letícia, eu me lembro pequeno ainda, muito garoto, devia ter lá uns 12, 13 anos, a gente tinha casa em Vassouras, né, minha família. Então, claro, eu curtia, jogava bola, enfim, brincava de pique-bandeira, aquela coisa toda de cidade interior. Mas eu lembro que chegava no momento, eu chegava no sítio, pegava umas mangas, jabuticabas, e montava uma barraquinha na frente do muro da casa e ficava vendendo frutas. Já tinha essa coisa comercial, né? Já coisa comercial. Então, eu, assim, desde que eu me entendo, enfim, com 12, 13 anos, já estava nesse negócio de querer ganhar um dinheirinho, fazer uma coisa diferente, empreender. Márcio, como você teve essa ideia de dinossauro? Eu assisti teus podcasts, dei uma lida e eu achei uma coisa muito bacana que você falou, que você teve uma ideia brilhante, que dinossauro não prescreve. Eu achei, assim, brilhante isso. Esse Parque do Dinossauro fica aqui pertinho, aqui em Miguel Pereira, 2 horas do Rio. Miguel Pereira, tem uma história fantástica de Miguel Pereira, quando nós tínhamos um sítio. O papai tinha um sítio no quilômetro 46 da Rio São Paulo, que ficava perto de Miguel Pereira. Aí ele resolveu ir até Miguel Pereira, naquela época tem mais de 50 anos atrás. Entendeu? Aí ele bateu o carro no barranco, nós éramos 3 filhos, cada um saiu pelo vidro do carro. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Miguel Pereira ficou na sua cabeça. Agora, por que você escolheu Miguel Pereira para fazer esse Parque do Dinossauro, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, é mais de 1,5 milhão de metros quadrados, uma coisa fantástica. Como é que você conseguiu essa ideia, veio essa tua ideia na sua cabeça, Márcio? Então, Leleco, lá é uma parceria com a prefeitura, né? A gente diz que é uma PPP, uma parceria pública-privada. Então, quem nasce com essa ideia de um parque é o prefeito, o antigo prefeito, André Português. E na cabeça dele, ele fazia aquele trocadilho, vai transformar Miguel Pereira Gramado Carioca. Né? Então, a primeira coisa que você faz é Gramado, entender o que é o sucesso de Gramado para trazer para Miguel Pereira. Dentre as atrações de Gramado, existe um parque de dinossauros. Então, ele meio que surge, né? E a ideia era meio um parque, eu lembro que a ideia era parque de dinossauros, um aquário, enfim. E aí, quando eu vou conhecer essas estruturas, e aí é onde nasce essa ideia de dinossauro não prescreve, que a gente coloca, e eu coloco mais uma coisa super importante na tomada de decisão. Eu fui visitar a estrutura da Aquarrio, né? E aí, quando eu estou entrando, eu me lembro que se apresentou um veterinário, olha, prazer, tudo bem, eu sou o doutor tal. Eu falei, pô, que bacana você cuidar, né, dos bichos aqui, pô, isso é super interessante. Ele falou, não, eu só cuido do cavalo marinho. Eu falei, pô, tu imagina o tamanho dessa estrutura que ele tem um aquário. E a gente parte com os dinossauros que eu brinco, os meus dinossauros eles não comem, não precisam alimentar. Então, é uma operação, teoricamente, que a gente imaginava ser mais simples do que um aquário. E eu sempre dizer isso, o dinossauro não prescreve. Então, passa geração, você vai ter
uma geração curtindo dinossauros. Né? Eu vivi como criança essa ideia de dinossauros. Você é um Disney Junk, né? Que eu andei dando uma pesquisada, porque meu irmão também é um Disney Junk, a minha família também é Disney Junk. Há quanto tempo você tem esse parque de dinossauro lá em Miguel Pereira? A gente inaugurou em outubro de 2022. Foi uma surpresa, né? A gente tinha uma expectativa, porque a gente brinca, a gente monta um BP, né? Um business plan, para poder tentar entender a expectativa de público, qual vai ser o custo operacional. Eu lembro que a gente lançou ali um público, nosso expectativa de público era algo em torno de 70 a 100 mil pessoas por ano. E já era um número excelente. A gente, no primeiro ano, a gente bate 350 mil visitantes. A gente já recebeu no parque, até hoje, mais de 700 mil pessoas que visitaram o parque, nesses 2 anos e meio de funcionamento. Então, de fato, assim, explodiu, nem a gente meio que acreditava nessa explosão. Só colocando, Letícia, o que você falou, né? Eu vivi Disney, né? Então, assim, a gente ia 2, 3 vezes por ano, que eu acho que foi um pouco diferencial, sem saber que a gente traz para o parque, né? Porque o que a gente vai, quando vai para a Disney, a gente vive experiências. Não é aquela coisa de visitar. E os parques de dinossauros que a gente tem hoje pelo mundo são exposições. Você entra, tem um dinossauro do lado do outro e acabou. E a Disney não, te traz isso, essa experiência, o mundo Disney. Então, acho que muita coisa eu tentei trazer para cá. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque quem vive essa experiência de Disney, é viciado em Disney, você sai de lá e você fica com aquilo na cabeça, né? Então é exatamente isso que você quer passar para o seu público, eu tenho certeza. Inclusive o nosso cinegrafista aqui do Fita Amarela é encantado com o parque de vocês, de Miguel Pereira, Parque dos Dinossauros, levou os filhos e estava aqui antes, a gente estava antes da gravação, ele contou pra gente que é uma experiência assim, ele falou, é coisa de outro mundo, não é coisa de Rio de Janeiro, ele está aqui, ó, falando. Desculpa, sempre vindo complexo vira-lata, né? A gente sempre escuta, o mais escuta no parque, pô, que legal, isso aqui é padrão Disney. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma coisa assim que a gente acaba, obviamente, é uma referência para a gente, enfim. Ô, Márcio, me diga uma coisa, quais são as características e os hábitos que você considera essencial para quem quer empreender com sucesso aqui nesse momento no Brasil? A gente sabe, né? Acho que empreender no Brasil é uma coisa desafiadora, né? Eu vou te dar um número, outro dia eu li uma reportagem do Medina. Ele falou que para fazer o Rock in Rio em Las Vegas, ele precisa de 2 licenças, né? A gente está montando um parque, outros parques agora, em Guarapari, Campo Jordão, e provavelmente estão indo para João Pessoa também agora, na Paraíba. Então, se você vê, 2 licenças para montar um show do tamanho do Rock in Rio em Las Vegas. E para fazer um parque, a gente está em Guarapari pelo menos há 8 meses fazendo só parte de licenciamento. Então, a gente conhece o Brasil. Né? Obviamente, a gente nasceu, a gente tem uma adoração pelo nosso país, a gente vai fazer de tudo para poder empreender. Mas é difícil. Né? A gente dizer que é fácil, hoje mesmo, a gente tem acompanhado o próprio Grupo Pão de Açúcar, lá, o Grupo Hiper, né, do Pão de Açúcar, instalaram uma tirolesa, fizeram investimento de milhões de dólares, mas não conseguem operar porque, enfim, existe lá um litígio, uma associação de moradores. O meio ambiente sempre atrapalha, né? O pessoal do meio ambiente... Nada facilita muito aqui no Brasil. A associação de moradores entra no meio, é uma confusão terrível. Você quer dar diversão para o público, quer dar diversão para nós, para o pessoal da cidade, e vem o meio ambiente, vem a associação a associação dos moradores, eles complicam tudo, entendeu? É uma coisa impressionante. Mas é isso, quando você fala de meio ambiente, é extremamente importante. A gente tem um corpo do meio ambiente, porque, por exemplo, imagina que a gente está dentro de uma unidade de conservação, virou até um case para o Brasil inteiro, o lugar estava fechado, já foi um lixão, ou seja, aquilo se transforma numa floresta, numa natureza, e as pessoas não têm acesso. O que adianta você fazer uma unidade de conservação que ninguém pode acessar? Né? Aquilo virar uma fotografia, as pessoas assistirem aquilo em revista. Então, a gente, com a prefeitura, foi um trabalho muito bem desenhado, no sentido seguinte, olha, vamos tentar transformar isso num parque, né, para que as pessoas possam visitar. Então, dentre as atrações, a gente, por exemplo, tem uma trilha suspensa. As pessoas andam na floresta, né, por cima de uma trilha. Então, elas passam a ter acesso à floresta, ou seja, dentro de todo mundo. Né, não fica uma coisa restrita para uma pessoa ou outra, enfim. Então, e sem falar, né, passando rápido os números aqui, a gente gera mais de 200 empregos diretos, né, de carteira assinada, fora o que a gente movimenta na cidade, de restaurante, hotelaria, enfim, comércio.
Quando você coloca uma cidade de 20 mil pessoas, 20 mil habitantes, a gente já colocou mais de 600 mil pessoas, 700 mil pessoas dentro daquela cidade. Então, você movimenta. Eu sou hoje, sei lá, o quarto maior empregador da cidade. Eu pago imposto, hoje a prefeitura ela recebe 5%, além do ISS que ela já recebe, ela recebe 5% da outorga, ou seja, é bom para o velho. Enfim, então, eu acho que é o que se diz. Acho que tem que ter esse casamento. Não adianta ficar, o meio ambiente proibiu, então não faz, vamos para outro lugar. Enfim. Então, acho que é o somatório. Acho que a gente, se voltou respondendo, eu acho que a dificuldade de você empreender no país são essas barreiras que a gente encontra. E eu acho também que vale falar, né, Márcio, que você é um empresário que está lá, que está presente. Eu ouvi uma história sua que você uma vez dirigiu o caminhão de dentro da empresa e queriam conhecer o dono, né? Isso é bom que você está perto do negócio, você escuta as necessidades e está lá acompanhando. Eu acho que esse é um grande diferencial do empresário, não só no Brasil, como no mundo. Letícia, assim, a gente está no dia da operação, você pode, às vezes, cobrar e se cobrar até do próprio cliente, né? Eu, na verdade, acho que foi uma operação de van, né? Que a gente tem que transportar o público todo ali para baixo. E aí acabou que ele mandou esse tipo, a gente, segurança do público, estourando os limites todos, enfim, tive que pegar a van e começar a fazer esse transporte. E aí chegou uma senhora do meu lado, a gente escuta várias histórias, né? Uma vez o rapaz falou, pô, essas vans, como é que funcionam? Enfim, aí teve uma senhora que falou, olha, isso aqui é padrão Disney. Eu queria, provavelmente, o proprietário não mora no Brasil, ela deu um relato, mora fora. Com certeza, na cabeça das pessoas. E eu queria poder conhecer essa pessoa, enfim, tentar entender, etc. Assim, é o mesmo quase que um cliente oculto, mas é importante, já está ali, enfim, no dia a dia da operação, de alguma maneira, para você poder ter os feedbacks. Né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou como empreendedor e como é que você lidou com ele, Márcio? Eu acho que essa questão de você estruturar, né? Eu tenho uma particularidade minha, todo mundo pergunta, qual é o segredo do seu sucesso? Eu procuro me associar e trazer para o meu time pessoas que dominam aquele assunto. Né? Se o Leleco, por exemplo, Letícia, me ligar e falar, Márcio, vamos montar ali uma lojinha de café, vou perguntar assim, vem cá, vocês trabalham com isso há muito tempo? Você fala, não trabalho, mas vamos montar um podcast, fala, bom, onde eu invisto? Né? Então, foi o que eu fiz. Eu acho que o maior desafio que a gente tem, além das barreiras burocráticas, enfim, essas dificuldades, né? Quando a gente trouxe os dinossauros, por exemplo, nessa empreitada que a gente está falando, a gente estava no auge da pandemia. Então, o frete explodiu, a gente não podia trazer os chineses para ajudar a montar os dinossauros, tudo era muito mais caro, tudo era muito mais complexo, o país estava fechado, o mundo estava fechado. Então, esses desafios vão surgindo todo dia, surge um desafio novo. Né? A gente é importante, eu acho que essa é uma vantagem do brasileiro, de olhar o desafio e a dificuldade e achar um caminho para poder achar a solução para aquilo ali. Essa ideia começou na pandemia, na sua cabeça? Na pandemia, na verdade, quando o prefeito traz essa ideia, e o que me fez acreditar era exatamente isso, né? O país fechado, as pessoas, quando saíssem dos seus confinamentos, iriam buscar alternativas, e eu acho que a alternativa fora, aquela coisa fora de shopping, né? Aquela coisa quanto mais conectada à natureza, essas pessoas não estão. Então, foi nisso que eu acreditei. A gente não tinha previsão de quando que ia abrir, né? Voltar a funcionar, acabar o lockdown. Tudo a gente o que eu sabia é o seguinte, a natureza vai ter um valor totalmente diferente, o entretenimento vai ter um valor diferente do que existe hoje. Se a gente parar para olhar hoje, o movimento no Brasil, os grandes grupos, hoje estão olhando e investindo em entretenimento de maneira diferente. Haja visto o pessoal da Cacau Show, estão fazendo investimento de 1 bilhão em parques, não sei se é tipo Center, enfim, em parque temático, na Rússia, etc. 1 bilhão de reais. Então, os números hoje, a gente vê os grandes grupos até de fora, vindo investir no Brasil. Agora mesmo, a gente tem que trazer uma pessoa, Cabo Branco, os grandes hotéis, parques, estão todos se concentrando ali no polo do Nordeste. Enfim, então, acho que, obviamente, acho que a gente não acredita no nosso feio, mas a gente acertou quando a gente falou, olha, acabou a pandemia, o mundo vai ser diferente. O entretenimento, vamos para shopping, vamos para cinema, vamos para... Existe, mas hoje o mundo é muito mais externo, né? Muito mais fora. Né? Se quiser conectar a natureza, enfim, foi o que eu acreditei. Agora, você quer expandir o parque em várias regiões aqui do Brasil, várias cidades do Brasil.
você mesmo é que vai tomar conta ou se a pessoa quiser adquirir, você vai fazer o franchise? Como é que vai ser esse processo? Você vai estar à frente desses parques que você quer expandir aí por grandes cidades, pelo Brasil, por outros estados? Então, Léo, a gente já começou essa expansão. Assim, óbvio que sozinho a gente não vai muito longe, né? A gente sempre tem que estar agregando, seja em sociedade, em termos de time. Um time muito bom. São pessoas que têm o nome, João Shoa, que é um atleta, um nome super conhecido, faz o Rock in Rio, trabalha comigo direto, fez o Bioparque. Eu tenho um Pequinho, com 30 anos de Globo, tendo os nossos talentos no parque, Márcio Trímago, enfim, então, o que eu fiz foi ter pessoas comigo que me ajudassem a replicar este modelo. Claro que eu vou pegar a terra dos rios igual e montar em cada cidade. Cada cidade tem sua particularidade, a gente tem cada cidade vai ter sua história interna. Você chega no parque hoje, como eu falei, não só chegar ali e visitar dinossauros. Tem uma história contada, uma história lúdica, que se envolve as crianças. Então, você tem uma história interna escrita por alguém que domina aquele assunto. Por exemplo, você está falando assim, mas que história são os dinossauros? Não tem, não pode ser naquela. É o diretor do Museu Nacional, um paleontólogo reconhecido no mundo inteiro, ainda agora para a China para fazer palestra. Um cara extremamente estudioso dos dinossauros. Então eu chego para ele e falo, olha, eu quero escolhe para mim os dinossauros, ele e a esposa dele, amanhã. Enfim, então eu acho que o time que eu tenho, eu consigo, de alguma maneira, sair replicando esse modelo. Certo. Se você sabe, alguém que pensa em franchise? Não, acho que a gente tem uma estrutura para crescer. Pode ser que um dia a gente tenha um modelo diferente, mas hoje a gente cresce organicamente com o próprio time nosso. E a sua previsão é de abrir agora em Campos do Jordão? A gente já está em obra em Guarapari, né? A gente passou 8 meses, como eu falei, esse ano, a gente está com as licenças na mão agora, então a gente começa a construir Guarapari. Campos do Jordão, a gente está na fase de licenciamento, né? A gente já está apresentando os projetos, enfim. E acredito também que aí nos próximos 2, 3 meses a gente já tem licença na mão. Estamos lá nessa prospecção forte com o João Pessoa, né? Já tivemos com o governador, tivemos com o secretário, voltamos lá amanhã, para estar mais uma vez, enfim, alinhando a área, tudo isso. Então, para esse ano, a ideia ainda é ter esses 3 novos parques no modelo Terra dos Gêmeos. Volto a falar, não é que seja uma cópia, né? Não vou pegar a Terra dos Gêmeos aqui e colocar igual nesses lugares. Mas é o mesmo conceito, né? Cada um com sua storytelling, cada um com suas atrações. A gente tem uma atração que, para mim, é um dos carros-chefes, que é uma gruta fantástica. Quem não lembra, acho que era a Mulher Tunga, não tinha? Tivoli, sim, claro. O Tivoli, que a gente chamava no susto, eu tinha aquele trauma de infância, ele tem um susto. Lembra que você lembra? Não, é aquele repassar isso para as novas gerações. Então, a gente criou uma gruta fantasma. Então, uma surpresa, enfim. Então, cenografia da blindagem, a criança, enfim, então a gente tem tudo que a gente viveu na infância, que a gente vê esse mundo Disney, etc., a gente está trazendo para esse dos parques. Então, a ideia, enfim. Eu acho maravilhoso que. Importante vivenciar essa experiência, né? Eu, quando eu morava em Ipanema, eu saía todo domingo, sabe? Eu ia no Tivoli Parque. Também tem 5 filhos. Todo domingo eu tinha que levar os filhos. Aquele Tivoli Parque. Né? Como tinha vários circos também, que acabaram também. Tinha o circo Vostok, tinha aquele circo ali na Praça 11. Era coisa maravilhosa. Entendeu? Coisa maravilhosa. Bom, eu tenho que dar um recadinho aqui da nossa Confederação Nacional de Bens e Serviços de Turismo, a nossa CNC. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, recebeu em Brasília, das mãos do presidente do sistema CNC, SESC, SENAC, o senhor José Roberto Trado, a agenda institucional do Sistema do Comércio para o ano de 2025. Alckmin destacou o comércio estratégico, sendo o setor que mais gera empregos e renda. O documento traz as pautas prioritárias do comércio, de serviço, turismo, reforçando ainda mais o diálogo entre o setor privado e o governo. Saiba muito mais em agendacomércio.org.br. Isso é a iniciativa da nossa CNC, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, cada vez alavancando mais o nosso país nesse setor de comércio, indústria de serviço e turismo. Entendeu? Uma coisa fantástica, maravilhosa. E não se esqueça, no final do programa, Roberto Carlos,
Pensa-me inútil. Não, amei la vie solamente uma vez. Solamente uma vez. Me mostrou quando eu cheguei aqui, adorei. Estamos hoje conversando aqui com esse empresário maravilhoso, que tem muita coisa ainda para contar para a gente aqui. Márcio Cler, um super empresário, um super empreendedor, entendeu? Principalmente nessa época que nós estamos revivendo a nossa cidade, o Rio de Janeiro está crescendo de forma espetacular, maravilhosa. O prefeito quer lançar agora a Disney aqui no Parque Olímpico, está um projeto para daqui a 5 anos, que deve ser outra coisa maravilhosa. Tem que ter entretenimentos, tem que ter parques. Parque, que está fazendo muito parque. E a gente tem essa questão da segurança também, né? Que o brasileiro vou melhorar a segurança. E dentro de um parque você fica seguro, Nosso estado tem que melhorar a segurança, entendeu? Então, vamos pedir um rápido intervalo e voltamos já com o Márcio Cler, aqui hoje no Deles e Delas pela TV Max. Roda, meu filho, roda. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Além da representação sindical e apoio jurídico que fornecemos a todos os nossos associados e representados, caminhamos junto com todas as entidades classistas da nossa cidade. A principal vantagem que temos atualmente é o cartão Sindbank, cartão de bandeira própria, não cobramos taxas, não cobramos anuidade. Temos mais de 1.000 lojas credenciadas e mais de 6.000 usuários. Nós temos um trabalho constante de divulgação nas mídias digitais. O cadastro do Sindbank ele é rápido. Você pode solicitar o nosso cartão através do nosso site. Como acertamos muito bem a CCT, a Convenção Coletiva, nós temos diminuído muito os problemas dos associados. Recentemente, realizamos o show de prêmios, juntamente com o cartão Sindbank, onde doamos um carro e uma moto para o sorteio. Temos o Liquida Teor, que acontece todo ano dentro de um pavilhão. Oferecemos também plano de saúde e, com isso, toda vez que nós sentimos alguma dor do empresário, nós buscamos uma solução. É um privilégio fazer parte de um sistema como a FEComércio e a CNC. Isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança para poder empreender em nossa cidade. Com a parceria CNC e FEComércio, cada vez mais estamos desenvolvendo a nossa região. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais.
Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o grande empresário do mundo do entretenimento, Márcio Cler. Márcio, qual é o diferencial desse parque? Então, Letícia, foi o que eu comentei um pouco antes, né? Lá você vai viver uma experiência, né? Você não vai ver uma exposição de dinossauros. Eu quero só ver o T-Rex. Está no lugar errado. Ele está lá, mas o ideal é que você vá para curtir, né? Você está em contato sempre com a natureza, enfim, você tem atrações, você de repente está andando, você vai cruzar de fato com um dinossauro andando pelo caminho com um trapador. A gente, um trabalho fantástico do Gil e da Amélia, a gente tem uma escola de atores dentro do parque. Então, evidentemente, a gente tem uma operação, né, que a gente chama de monitores, né, são aqueles que orientam, né, o funcionamento do parque. A gente tem uma escola de atores, pessoas atuando, são mais de 30 atores atuando dentro do parque. Então, ou seja, você entra, na verdade, num mundo fantástico, né? Uma coisa assim que você não encontra em qualquer lugar. O mundo de Disney, né, Márcio? É um mundo Disney. Né? Eu me lembro, há pouco tempo, na Disney, né, na atração lá do King Kong, tinha essa questão do susto. Né? Tinha um cara que fica escondido e, em algum momento, dando susto. Você fala, você tem alguém ali? Quando você volta, não, tem certeza que alguém ali que está dando um susto. Né? O sistema, essa interação com você, de uma certa maneira. Não está só com uma coisa ocular, só uma coisa visível. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que faz com que as pessoas tenham contato. Ô, Márcio, me diga uma coisa. Além do Parque do Dinossauro, que é esse fabuloso empreendimento que você tem, você também trabalha no mercado imobiliário e indústria. Então, explica para a gente aí como é o que você faz no mercado imobiliário e no setor de indústria. Eu vou tentar, assim, passar um cronograma da minha vida. Né? O meu pai foi um dos fundadores da Cobra Sub, né? A antiga fábrica de mergulho de lanchas. E em 99, meu pai já saiu se aposentando, eu cheguei a trabalhar um tempo na Cobra Sub, e eu falei, pai, por que a gente não monta a nossa fábrica? Né? Enfim, aí até comentou, eu trabalhei 35 anos para essa família, e como é que eu vou agora montar uma concorrente? Aí eu brinquei e falei, agora está na hora de você trabalhar para a sua família. Meu pai hoje tem 84 anos, pega um carro e vai todo dia para a fábrica. Eu brinco e falo, o pai, você é o funcionário mais antigo que eu tenho. A gente tem que ser CNPJ desde 99. Então, a gente vai ao mercado imobiliário também, a gente compra, evidentemente, junto com parceiros, vocês conhecem, pelo o Shalom da Cine Engenharia, o Laerte, enfim, da Razão Engenharia. Enfim, a gente faz parcerias, compra o terreno e incorpora. Né? A gente tem que são commodities, é um mercado que está sempre em evolução e sempre as pessoas procurando um lugar para morar. Hoje eu também tenho no mercado digital, né? O mundo hoje é digital, então a gente tem uma empresa de conteúdos, eu tenho um aplicativo para o Neymar Junior Experience, então contrato direto com ele, que é um fenômeno, né? A gente fala de Neymar. Enfim, então a gente acaba atuando em diversos mercados, né? Acho até que pela questão do país que a gente vive, as pessoas veem que se o dólar agora está subindo, eu falo, em algum lugar eu estou ganhando, em algum lugar eu estou perdendo. O ideal é você manter uma média, né? Você não dá para apostar tudo sempre na mesma coisa. Agora, Lelé, eu vou perguntar para o Márcio uma questão. As pessoas estão te assistindo agora, estão vendo, gente, ele bomba, é o Márcio Cler, do Parque dos Dinossauros. Algum projeto já não deu certo na sua vida? A gente brinca, né? Acho que o empreendedor tem essa máxima, né? Eu falo isso, de cada 10 projetos, 9 vão dar errado e um vai dar certo. Eu tenho até um amigo meu, vocês conheceram, o Marco Capucci, que foi o diretor da BR Distribuidora, e ele saiu da BR, montou um negócio, ganhou muito dinheiro, e aí eu perguntei, Marco, qual é o próximo negócio? Ele brincou e falou, Márcio, se cada 10 negócios, 9 vão dar errado, se eu acertei no primeiro, eu preciso errar 9 vezes. Exatamente. Vou ficar só no primeiro.
Já aconteceu isso. Não dá dizer que a gente é só sucesso, não. A gente não tem empreendedor que, em algum momento, errou numa coisa assim. Eu me lembro que, época de faculdade, eu tenho uma empresa chamada Clintar, que era uma empresa que lavava carro em domicílio. Então, a gente criou 2 anos de faculdade, a gente pegou uma Towner, que era um carrinho na época antigo, colocamos compressor, botamos 2 pessoas para lavar aspirador e para lavar o carro das pessoas na casa das pessoas. E com lavagem a seco. Foi tudo muito lindo, foi uma mídia ótima, a gente brinca que na faculdade a gente dava palestra, comentava, mas para o negócio não tinha como dar certo. Porque faltou fazer uma conta simples, né? O quanto que essa logística, se você movimentar pelos prédios pela Zona Sul do Rio de Janeiro, quanto que você perdia isso? Então a conta não fechava, faltava uma matemática. Acho que uma das grandes derrotas que eu brinco foi uma vez que eu fui vender sanduíche na época que o João Paulo II foi para a Terra. Um amigo meu tinha uma fala, ele estava sem grana para fazer a fábrica rodar, mas ele tinha um contrato que só ele podia vender os sanduíches. E ele também, no momento, falei, pô, que negócio maravilhoso, a expectativa de 1 milhão de pessoas na torre do Flamengo para assistir a missa papal de João Paulo II. Eu falei, vamos rodar essa máquina, essa fábrica. Rodamos 24 horas a fábrica, montamos lá os pontos de venda. Chegou na hora, a expectativa de ponto, na verdade, em vez de bater 1 milhão de pessoas, bateram 3 milhões de pessoas. Então, as pessoas, onde a gente estava posicionado, não conseguiam se movimentar. Ai, meu Deus. Então, a gente vendeu meia do sanduíche. Acho que eu fui o maior doador de sanduíche do estado do Rio de Janeiro. Porque tive que fazer, distribuir o sanduíche, porque não vendeu nada. Vendeu, né? É verdade. Então, foi derrota. Enfim, mas eu acho assim, a gente aprende com as derrotas, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é saber abandonar a derrota. Assumir não deu certo, vamos para outra. Porque eu acho que empreendedores, aí, se puder dar um conselho, deu errado, está dando errado, não vê que não vai ter espaço, muda. Vai tomar outra coisa, vai pensar em outra coisa, né? Porque o que eu vejo muito, Letícia, ideia todo mundo tem. Uhum. As pessoas têm ideias brilhantes. Claro. Agora, a dificuldade das pessoas é colocar aquilo em prática. Né? Então, vai exercer, vai fazer exercício, vai colocando, acho que na hora vai dar certo. Claro. Agora, me diga uma coisa, o parque funciona de segunda a segunda, e como é que faz para ir lá? Se tem que agendar, ou a pessoa chega lá, de segunda a segunda que funciona, ou Márcio, tem dias? A gente só não abre as quartas-feiras, né, para manutenção, nos outros dias todos a gente funciona. Feriados e finais de semana, sugiro sempre você comprar antes pelo site, né? Você consegue programar o teu horário, uma coisa importante. Você pode do tumulto, né? A gente agenda o teu horário de visita. Compra antes, porque às vezes dá sold out. A gente tem uma capacidade que a gente limita. As pessoas ficarem confortáveis dentro do parque. Mas, do contrário, tem bilheteria, enfim, de semana, às vezes, no final de semana, você consegue comprar na hora. Mas buscar nas próprias redes sociais, né? O próprio @Terra do Gelo, você consegue encontrar todas as informações lá. Márcio, a estrutura para alimentação no parque, como é que funciona? Temos lá, tradicional, né, hamburgueria, também tem comida, enfim, servir pratos, enfim, tem salada, pontos de A e B, né, que a gente chama no próprio circuito, então precisa se preocupar, tem uma cesta, tem que comprar uma água, refrigerante. Temos esses pontos de apoio, inclusive a gente tem um vedário, às vezes as pessoas no meio da trilha querem descansar, ficam lá na rede, curtindo, vendo aquele visual. Super confortável. A gente está para ter uma referência, a gente está 1h30, 1h45 da Zona Sul do Rio de Janeiro, a Baixada mais perto ainda, né? A gente pode botar em máximo 1 hora, subir uma serra. Para quem vem de fora do Rio, 100 km, 10 km do aeroporto do Galeão, então a mesma 1h20, 1h30 até ao parque. Tem uma serra em direção a Miguel Pereira, praticamente no topo da serra, já entrando na cidade de Miguel Pereira. Agora, amigo, uma coisa, qual é o legado que você deseja deixar como empreendedor? Existe um propósito, o maior que guia as suas decisões? Eu sou um cara que aprendi a escutar os outros, né? Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente caminho que a gente quer seguir, escute as pessoas, né? E eu falo sempre que não são só as pessoas que estão no seu entorno. Visite outras tribos. Porque o mercado está aí, a demanda está aí. As pessoas querem consumir, as pessoas têm condições de consumir, elas têm que saber o que elas querem. Então, o meu recado é o que eu sempre fiz, escute as pessoas. Que eu acho que enfim,
que vai te deixar no teu caminho próximo. Como é que você faz essa entrevista com as pessoas que vão? Como é que você tem esse feedback lá? Como é que funciona isso? Então, a gente orienta os próprios monitores, né, quando eles são procurados para tirarem alguma dúvida, se eles estão curtindo parque, se tem alguma observação, até para a gente não poder interferir na própria visita, né, os monitores são treinados para isso. E hoje, com as redes sociais, está muito fácil, né, a gente receber o feedback, né, das pessoas. As pessoas hoje gostam de ir lá e comentar, seja as coisas boas e as coisas ruins. Acho que todo mundo tem que estar sempre melhorando. Então, a gente procura escutar isso na hora que as pessoas estão lá e via as próprias redes sociais, né? A gente... Se você perguntar para mim assim, Márcio, o que é o que mais... O que você acha que você tem que melhorar no teu parque? Né? Eu acho que a gente vive hoje... Isso acho que vai para todo mundo, né? É o celular. Né? O celular que tira hoje a sua atenção. Seja as pessoas estão passeando no parque, ainda as pessoas que trabalham no parque. Né? A gente monitora os nossos colaboradores a usarem o telefone. Mas a gente sempre tem que estar municiando, dizendo para que eles não usem o telefone quando está perto do turista, do visitante. Então, se você perguntasse para mim hoje qual é a maior dificuldade, eu acho que isso é a dificuldade de todas as empresas. Eu acho que um parque impacta mais porque a pessoa está entrando no mundo lúdico. As crianças estão ali passeando, a pessoa toda caracterizada, de repente com o celular na mão. Então, essa é a minha luta. Qual é a luta diária? É essa. E o resto, é a sua luta de todos os empresários, né? Até numa redação de jornalismo que você entra numa emissora, várias vezes produtores estão no Facebook, né? Vendo uma fofoca ou outra, ao invés de a gente estar focado na notícia. Tem essa questão, acho que em todos os mercados, né? Hoje em dia, o celular é uma grande distração. Claro, mesmo na escola de aula. Mesmo na escola de aula. Aluno na sala de aula, o Ferreirinha veio aqui, contou pra gente que agora o pessoal chega, guarda o celular, não tem mais essa. A gente está desenhando uma campanha lá de trocar a pessoa deixar o celular e levar um livro. Bacana. E a gente faz um acompanhamento, enfim, no sentido. Mas é uma campanha que a gente está tentando desenhar para ver se as pessoas querem realmente ouvir isso, né? A gente está aqui, toda hora pega, dá uma olhada, acha que dá uma mensagem, enfim. A gente não viu sem celular. O que essa geração pode viver? Exatamente, vivíamos muito bem, né? A pessoa que vai lá visitar, ela pode ficar o dia inteiro lá, passeando no parque, paga e passeia, ou tem um horário restrito, tem... Como é que funciona? E acaba tendo atrações, tá, Lelé? Porque é o que eu falei, a gente acabou criando outras atrações. Então, a gente tem a tirolesa, a gente tem um outro trenó da América, que a gente falou da América Latina, um trenó de montanha super interessante, vai para qualquer idade. E o parque diz, mas o parque para que idade, né? Até que idade você curte dinossauro? Mas a gente, com o trenó, a gente consegue atingir o adulto, eu estou sempre lá, eu sou o cara que mais descanteia trenó, vou na vistoria e vou descer no trenó. Leleco vai lá um dia descer de trenó. Vou lá descer. Vou fazer um vídeo, vai viralizar. Fazer uma tirolesa lá. Vai fazer uma tirolesa. Tem tirolesa, tem suspensa, dá para você curtir, passar um dia lá, tem sítio de escavação, as crianças adoram ficar escavando lá, de esqueletos de dinossauros, enfim. Agora, Márcio... Peraí, eu tenho que dar aqui... Dá um intervalo. Um intervalozinho, rapidinho. Se você não conhece o Centro de Cultura Julieta Serpa, vale a pena conhecer, que fica ali na Praia do Flamengo. É outro cara espetacular, o nosso professor Serpa, que é do mundo da educação, que tem a maior fundação do Brasil, que é a CES Gran Rio, e agora ele tem a Casa Julieta de Serpa, um centro cultural, que tem um show lá de quarta a domingo, um show sensacional, o melhor restaurante que tem. Você pode fazer palestra, casamento, pode fazer várias e várias coisas ali no Centro Cultural Julieta de Serpa, dando oportunidade a esses atores que estão iniciando a carreira, profissionalizando, entendeu? Estimulando a cultura, né? É a maior fundação de educação que tem no Brasil, que faz o Enem, e agora ele foi para a parte cultural. Vale a pena você conhecer o Centro Cultural Julieta de Serpa, que fica ali na Praia do Flamengo, ok? Estamos hoje aqui conversando com esse grande empresário, Márcio Cler, um grande empreendedor, entendeu? Que trazendo grandes novidades ao nosso público aqui da TV Max e do Deles e Delas, que 35 anos no ar. E não esqueça, Roberto Carlos, solamente uma vez. Aqui a gente canta, entrevista, faz de tudo. E vamos lá, e vamos rodar, e voltamos já com o Márcio Cler aqui no Deles e Delas.
Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Era uma vez. Assim começa a maioria das histórias, mas a nossa história começa com um "é dessa vez". Para promover tantas transformações, não há espaço para hesitação. A cada dia, temos a responsabilidade de mudar destinos e gerar oportunidades. Somos agentes de inclusão, somos troca e inovação. E ao contar a história do comércio de bens, serviços e turismo, somos protagonistas. Representamos 7 milhões de empresas. E para quem diz que sonhar não custa nada, carregamos no coração e na mente o compromisso de defender o sonho de milhões de empregadores. O custo é alto, mas o valor é incalculável. Nosso símbolo é a nossa asa, o Mercúrio, Deus do comércio. Para quem carrega essa asa no peito, é saber que podemos voar alto e alcançar novos horizontes. Como contar uma trajetória que é reescrita todos os dias? Neste ano, a CNC completa 80 anos de histórias entrelaçadas, onde cada passo é especial. A Alerj está sempre presente na sua vida. Criou uma CPI para defender pessoas com deficiência de práticas abusivas dos planos de saúde, como cancelamento unilateral de contratos. Quando os agricultores de Cachoeiras de Macacu perderam tudo nas chuvas, a Alerj também estava lá. Sem falar nas diversas leis que a Alerj aprovou para vítimas de doenças consideradas raras. A Alerj está sempre trabalhando para você. Alerj transforma a sua vida. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o grande empresário do mundo do entretenimento, Márcio Cler. Márcio, eu como uma junkie Disney também, uma viciada, quando você entra, por exemplo, no Magic Kingdom da vida, você tem as lands, né, divididas na sua cabeça. Você sabe quantas lands você tem. Como é que funciona no Parque dos Dinos? Na Terra dos Dinos? Na Terra dos Dinos. Quando a gente entra, a primeira coisa que o acesso que a gente tem, né, acesso à trilha, a gente entra no nosso acampamento. A gente tem um acampamento que ele é passado em história interna do parque, né? Coisa lúdica de como é que os dinossauros foram parar em Miguel Pereira. Na saída que você começa a ter acesso aos dinossauros. A gente tem 2 tipos de dinossauros, vamos dizer assim. Os animatrônicos, que são os dinossauros, né, que a gente traz da China, com aqueles movimentos, respiram, emitem som, enfim. E a gente tem os dinossauros estáticos, que são feitos por um escultor. Que você cria uma sensação de imagem ali, aquelas áreas que a gente chama de áreas instagramáveis. Né? E depois é separados esses dinossauros pelas eras.
né? Você tem Jurássico, enfim, Cretáceo. Tá. Então, a gente consegue meio que criar esses cenários, né? Isso, e como eu falei, você está, de repente, num determinado momento da trilha, você tem um lugar que você tem umas redes, você pode descansar, curtir a natureza, ir no banheiro, comer alguma coisa, mas é dividido. A gente tem, e a gente não pode deixar de ter no final, né, do passeio, do que as crianças gostam, uma lojinha com as coisas temáticas dos dinossauros. Com certeza. Agora, gosta muito dos pais, mas o pessoal, as crianças adoram. Se você tivesse que dar um conselho para quem você está começando, para a pessoa que está começando agora, qual é o conselho que você daria? O que seria? Entendeu? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso a informações, né? Eu já falei lá atrás para a gente poder sempre escutar as outras tribos, né? Hoje em dia a gente tem esse, a gente estava falando do bloco anterior, o mal do celular, é uma coisa super boa, né? Você consegue levantar qualquer tipo de informação hoje por um celular. Então, eu acho que estuda. Eu acho que outra coisa que eu falo, por mim parece, assim, que vai meio que ao oposto, escute bastante gente, leia bastante sobre o tema, fuja um pouco da fake news, mas sinta muito o que a tua intuição está dizendo, acredita naquilo. Porque, falando especificamente no Parque dos Dinossauros, ninguém acreditava. Todo mundo achava como, vai ser maluco, falta do que fazia, mas vai construir um parque, Miguel Pereira, de dinossauros, esquece. E eu, ali, se eu tivesse escutado as pessoas, eu não teria feito. Né? E eu fui 100% com a intuição minha. É claro que você tem que criar o tamanho do limite. Numa hora dessa, seja do tamanho do teu cheque, do tamanho do teu tempo que você vai gastar e se dedicar àquilo ali, porque se depende de outras coisas, enfim, saber criar esse equilíbrio para você poder, enfim, de fato, empreender e acreditar no sucesso do teu negócio. Agora, Márcio, eu fiquei sabendo que você tentou chamar várias pessoas para fazerem sociedade com você, e realmente é isso que você está falando, a intuição. Você acreditou, né? Se você dependesse dos outros, isso não sairia. É verdade. O único que acreditou e ficou ali do meu lado foi uma pessoa que se deve conhecer, que é o Sávio Neves. Poxa, ele rasgou sedas do parque aqui, lembra pra gente? Antes de começar. O Sávio, os outros sócios, todo mundo que eu tenho, como nessas outras empresas eu tenho sócios, a gente estava sempre querendo, também tem uma coisa importante, é também dividir risco, né? Claro. E quando eu trouxe essa ideia para a mesa, eu fui lá, conversei com o próprio Shalom, o Otávio, a Erte, enfim, e sócios que eu tenho, e todos os pessoal. Essa doideira você vai sozinho, porque, rasgar dinheiro, ninguém vai estar final. E todo mundo, todos. Não, foi bom, né? Ganhei um pouco mais do que eu ia ganhar antes. Mas muitos, eu tive uma passagem que eu fiz, na época que eu fiz os cursos que eu fiz na Dom Cabral, uma das pessoas que fez curso comigo era o senhor do Beto Carreiro. E eu ligo para ele, peço para ele, falei, Rogério, vou montar um parque, você é senhor do Beto Carreiro, onde eu começo? E ele falou, coincidência, eu estou no outro grupo agora, e esse grupo tem parque de dinossauros. Eu vou mandar um cara meu e aí eu vou conversar contigo. E aí eu mando um conceito para esse cara, do nome, fazer que é mentira, João Paulo para a pessoa, eu mando para ele o conceito do parque e combino com ele no meio da semana seguinte a gente visitar o parque. E aí o cara trabalha com o Parque dos Dinossauros. Eu ligo para ele na semana seguinte, falo, João Paulo, vamos lá conhecer o parque? Ele vira para mim, Letícia, e fala o seguinte, não vou não, porque eu não acredito nesse projeto. Então eu vou fazer você perder seu tempo, não perder meu tempo. E aí, enfim, dá uma frustração, evidentemente, a gente não acredita. Aí, uma reunião com outros sócios meus, eles me indicam um cara chamado Fernando Menezes, que é um cara que mexeu com o senhor do Bioparque, enfim, do Catalás, é um cara extremamente conhecido no mercado. E aí, quando eu ligo para ele vai lá conhecer, faço diferente do que eu fiz da primeira vez, não mando nada para ele, falo, vamos lá conhecer o lugar, porque a gente está na floresta. E aí o Fernando conhece, fala, nossa, super acredito no projeto. Então, tinha ao mesmo tempo, tinha uma pessoa que não acreditava, que mexia com o parque, e tinha uma outra pessoa que super acreditou no projeto. Não tenho dúvida que teve uma participação super importante para mim, me deu meu mentor, enfim. Mas chamado Fernando Menezes. Então, é isso, tem essas histórias aí a serem contadas. A Terra dos Dinos, a Terra dos Dinossauros, se tornou o maior sucesso brasileiro entre os parques temáticos dos dinossauros. Como nasceu essa ideia e qual foi o momento que você percebeu que realmente tinha virado uma realidade? E por que você escolheu Miguel Pereira, o Márcio?
Então, Leleco, como a gente já tem uma parceria, né, e aquilo ali começa também com o André Português, a gente, eu te confesso que eu vou te dizer exatamente a virada do sucesso. Quando a gente começa a desenhar o parque, a gente falava muito em atender o público da Baixada Fluminense, que está muito próximo da gente, né? E eu, numa visita no parque com o Alexander Keller, né, o presidente do Museu Nacional, do Museu Nacional, no meio da obra, na hora que ele está fazendo a curadoria de dinossauros, ele pergunta para mim assim: quem é o teu diretor, quem é o teu gerente de marketing? Quem cuida das suas redes sociais? E eu brinco que eu, Márcio, uma pessoa física, eu não tenho um Instagram, eu não tenho rede social. Eu viro para ele e falo: olha, mas por que essa pergunta? Porque a gente tem um Instagram, 100% do lugar, de uma pessoa que administra o Instagram. Ele falou: não, porque você está com o mesmo número de seguidores, a gente estava em obra ainda, né? O mesmo número de seguidores que o Museu Nacional. 60 mil na época. Hoje a gente está com mais de 360 mil pessoas. Então, como é que você consegue, num parque em construção, ter 60 mil seguidores, e o Museu Nacional já pegou fogo, o Neymar já repostou, e eu continuo com os mesmos 60 mil. Eu falei: mas estranho, porque não faz muito sentido, eu não fazia nenhum tipo de campanha, não fazia nada. E na semana seguinte, a minha cunhada, que é minha sobrinha, estuda num colégio super tradicional na Zona Sul do Rio de Janeiro, vira para ela e manda para ela uma mensagem de grupo, de mães, de escola, dizendo: olha, estão construindo um parque de dinossauros em Miguel Pereira, quando ficar pronto precisamos de conhecer. E aí, ali, foi minha virada. Eu, olha, se eu estou fazendo um parque para 4 milhões de pessoas aqui na Baixada, eu agora entendo que a Zona Sul, né, o estado do Rio de Janeiro inteiro, está com o parque. Então, eu passo de 6 para 12 milhões, aí eu falo: agora eu vou botar o dinheiro que tiver que colocar, porque eu acredito nesse parque. Eu acho só uma questão importante que o Márcio deve botar para os telespectadores, é a questão do meio ambiente, né? Ele é um grande empresário, mas respeita o meio ambiente, né? Dentro do parque, né, você tem uma área verde muito grande e mantida, né, Márcio? Sem dúvida, é uma unidade de conservação. A prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, fica 100% monitorando a gente, e essa preocupação é do nosso lado 100%. Eu até brinco, eu falo: olha, eu não preciso derrubar uma árvore. Por quê? Porque eu coloco dinossauros entre as árvores. As árvores fazem parte do meu cenário. Então, não existe cenário melhor, né? A gente, quando vai hoje prospectar em qualquer cidade, eu falo: cadê a tua floresta? Eu tenho que estar inserindo a floresta. Então, quanto mais árvore, a gente, inclusive, plantou mais de 1000 mudas. E outra coisa, existe qualquer árvore que eu venha precisar tirar onda, existe uma compensação que eu te obrigado a fazer. Então, a gente é monitorado, e, para mim, quanto mais preservado, melhor é. Bom, nós estamos chegando aqui ao último bloco, nós temos um tempo a cumprir, mas, realmente, o Márcio Cler, realmente, é um empreendedor que teve essa ideia de fazer esses parques e outras coisas mais que ele faz na área imobiliária, entendeu? Então, é uma coisa fantástica ele ter criado esse parque de dinossauro lá em Miguel Pereira. É o Disney aqui do Rio. E vai crescer muito mais ainda, entendeu? Eu quero dar os parabéns. Nós vamos pedir o comercial, mas ele vai falar ainda, vai dar as considerações finais aqui no nosso Deles e Delas, desse fantástico empreendimento que é os Parques de Dinossauros lá em Miguel Pereira. Vale a pena você pegar seu carro, dar uma volta. 2 horas, pertinho, 1h45, entendeu? Você pega a estrada, vai dar um passeio, que realmente é uma maravilha você passar o dia inteiro lá no Parque de Dinossauros, ok? Roda aí, meu filho, roda aí, o Roberto Carlos vem aí, hein? Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. A melhoria do ambiente de negócios é a missão principal do Cindy Lojas.
O ambiente de negócios é uma missão primordial do Cindy Lojas. Então, tudo aquilo que é correlato, que possibilite um aumento da venda do lojista, reduzindo as suas despesas, é prioritário para essa administração. Desde negociação com administradores de cartão de crédito, isentando aluguel das maquinetas, negociando com operadores de saúde, disponibilizando uma tabela acordada para os nossos associados e colaboradores, mas acima de tudo, o nosso maior case é a nossa jornada Cindy Lojas, que é o nosso ciclo de capacitação mensal através de palestras e treinamentos dentro de uma grade curricular anual com temas relevantes para o cotidiano dos lojistas. Com isso, a gente premia os melhores que se destacaram no ano, tanto comerciários como lojistas, através de prêmios, através de mais curso, mais capacitação. Nada disso seria possível sem a presença da Federação do Comércio e da CNC, que nos disponibilizam ferramentas e meios ilimitados para que a gente possa aproximar dos lojistas, capacitar os comerciários, melhorar o ambiente de negócios, principalmente aproximando o sistema SESC e SENAC para os nossos comerciários. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabem 2.600 projetos e 300 leis na Alerj. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerj em 2023. E cabe mais, hein? A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Voltando aqui ao nosso último bloco aqui, como é que as pessoas fazem para acessar o seu site, o seu Instagram, como é que faz? Fala rapidinho. Leleco, @Terra dos Gêmeos, Instagram, você ali tem todas as informações de hora de funcionamento, preço, bilheteria, acesso, enfim, todas as informações necessárias. Acho que o melhor caminho é o Instagram, @Terra dos Gêmeos. Agora você tem 30 segundos, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, por esse tema, um tema leve, um tema que realmente, entendeu? Que o povo brasileiro mais precisa entretenimento. O Brasil está conturbado, o mundo todo está conturbado com esse tarifaço desse maluco, desse Trump aí que não sabe o que faz, é uma coisa de doido. E você trazer um tema leve, o Parque dos Dinossauros, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Você tem 30 segundos aí para dar a sua mensagem aí aos seus telespectadores e ao pessoal que vai visitar o Parque dos Dinossauros. Vão dormir domingo tranquilos, sem notícia ruim na cabeça. Está com a palavra, Márcio. Primeiro, rapidinho, agradecer aí o convite de vocês, seu e da Letícia. Espero todo mundo, enfim, seja de qualquer idade, neto, filho, enfim, passear lá no parque. É uma aventura, né? A gente está 100% inserido numa natureza, numa floresta, um lugar maravilhoso. Eu acho que é um passeio que vai à diversão. E o recado que eu deixo para as autoridades, vamos olhar o entretenimento, né, o turismo, com um olhar diferente. Gera receita, gera emprego, movimento, e, como você falou, é um tema leve. Então, vamos ter uma época boa de viver, né, essa coisa mais leve, dessa leveza para a nossa vida. Leve, mas é um programa para a família, pode a família toda. Essa parte de entretenimento, você traz emprego, claro. Você traz movimento financeiro, traz receita para a cidade,
traz tudo, pô, entendeu? Emprega milhões de pessoas, entendeu? É um empreendimento fantástico. Essa ideia do Márcio de fazer o Parque Dinossauro em Miguel Pereira e vai continuar Brasil afora. Tá abrindo. Vai abrindo. O Walt Disney que se cuide. Márcio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, ter você aqui a primeira vez no nosso programa. Foi um prazer enorme falar desse tema maravilhoso, um tema leve que nós estamos vivendo hoje em dia. Queremos coisas leves. E é uma sugestão de programa, né? É um programa. Vamos pegar o carro, vamos a Miguel Pereira conhecer o Parque. Assim como seu pai levou os filhos? Eu levei os filhos lá em Miguel Pereira e saiu cada um para cá pela janela do carro, entendeu? Ok, Márcio? Muito obrigado pela sua presença, entendeu? É domingo, às 23 horas aqui na TV Max e na quarta-feira, reprisa à meia-noite aqui pela TV Max, canal 25, HD canal 25, e você pode assistir ainda pelo YouTube. É isso. Obrigada, Márcio. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela sua presença e vamos combinar outras vezes para você voltar, que tem muitos mais temas para você te conversar ainda aqui com o nosso telespectador. Mas vamos falar para ele não sair, que a gente ainda vai gravar uma chamadinha com ele. Vamos gravar uma chamadinha com ele aí. E fique agora com o nosso Roberto Carlos. Solamente uma vez. Solamente uma vez, ok? Olha, uma boa semana. Fique com Deus. Paz, amor, saúde e segurança para todos nós. É o que precisamos. Tchau, 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 tchau. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, que una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Solamente una vez una vez y nada más, nada más en mi huerto brilló la esperanza. Darling, you are the song and you'll always belong to my heart. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
palmas de fiesta que cantan en el corazón.